No vídeo de hoje veremos se vale a pena investir durante 4 anos, no caso 48 meses, nas ações mais conhecidas e famosas. Essas três empresas estão na grande maioria das carteiras dos investidores. E eu vou fazer essa simulação com os dividendos de 2024 atualizados de acordo com a minha projeção. E por que eu escolhi um tempo de 48 meses? É porque é muito comum no brasileiro fazer financiamentos, fazer consórcios com esse prazo, como por exemplo de uma moto ou até de um celular, principalmente iPhone, que é mais caro. Então é um prazo já comum na vida do brasileiro, fácil de assimilar. Então iremos ver com o valor de R$ 250 por mês, no caso 48 meses vezes R$ 250 por mês, daria um valor investido de R$ 12 mil em 4 anos. E com essa simulação, vamos ver qual seria o patrimônio hoje, qual foi a rentabilidade e quanto de dividendos estaríamos recebendo todos os meses com essas ações. E antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. Então, primeiro de tudo, começando com o Banco do Brasil fazendo um investimento de R$ 250 inicial e depois todos os meses sem falta, como se fosse um financiamento, você estaria comprando R$ 250 de ações do Banco do Brasil. Eu peguei um tempo de 4 anos, ou seja, de janeiro de 2020 até janeiro de 2024. Então você teria parado de investir em janeiro deste ano para receber todos os dividendos, de acordo com o seu total de ações acumulado lá no começo do ano. Então hoje você já teria um patrimônio com o Banco do Brasil de R$ 34.923. Só o que você já recebeu de dividendos foi R$ 6.270, quase metade do que você investiu em apenas 4 anos. Você teve um rendimento nesse curto período de tempo de 179%, porque temos que levar em consideração que em março aconteceu a pandemia, as ações caíram muito e depois começaram a subir novamente, porque foi uma crise esporádica, não é que as empresas ficaram ruins. Então você teria pegado uma excelente janela de compras, de oportunidades para montar posição. Você teve um rendimento ao ano de 28,6% com o Banco do Brasil, praticamente o dobro do que a Selic rende nesse tempo. E assim ficou o gráfico da sua carteira comparado com o Ibovespa, com o CDI e IPCA. No começo ficou bem parecido todos os investimentos e depois essa linha azul, que no caso é seu investimento em Banco do Brasil, disparou. Sua carteira rendeu mais do que o dobro que o CDI rendeu, mais do dobro do Ibovespa e quase o triplo do IPCA, que é a inflação acumulada. E o Banco do Brasil no melhor ano rendeu 111%, considerando valorização e também dividendos. Já o Ibovespa rendeu 21%, o CDI 13% e o IPCA 10,06%. Tem que levar em consideração que o CDI também precisa pagar imposto de 15%, na verdade já é retido na sua rentabilidade. Por isso que fica um pouquinho abaixo daqueles 13,7% que rendia anteriormente. E o Banco do Brasil no pior ano caiu 9,9%, o Ibovespa 12%, o CDI rendeu 0,9% e o IPCA 0,4%. Então, de fato, o Banco do Brasil subiu muito mais e caiu muito menos. E o que conseguimos entender é o seguinte: ações não é todo ano que você vai ter uma boa rentabilidade. Às vezes, num único ano, você tem uma rentabilidade melhor do que 5 anos investindo. 2020, sua carteira com o Banco do Brasil ficou negativa, perdeu do Ibovespa, do CDI e do IPCA. Aí 2021 também ficou negativa, perdendo os índices. 2022 rendeu 62%, deu uma disparada, e 2023 rendeu 111%. Então somente 2022 e 2023 que compensou. 2020 e 2021 foi só prejuízo. Por isso que tem que ter paciência com ações e é para o longo prazo. E agora fazendo a simulação com a Klabin, o mesmo tempo de investimento e a mesma quantia. Hoje você teria um patrimônio de R$ 13.322. O que você recebeu em dividendos foi R$ 1.455. Então realmente a Klabin não pagou muito dividendo e você teve um rendimento somente de 6,5% porque a Klabin acabou caindo a cotação, ou seja, um rendimento de 1,5% ao ano. Mas como ações é para o longo prazo, é um curto período de tempo, não é possível falar que a Klabin é uma empresa ruim, simplesmente você pode ter comprado um preço muito caro. E não preciso nem dizer que o seu investimento perdeu do Ibovespa, do CDI e até mesmo do IPCA.
sendo que a Klabin no melhor ano rendeu mais do que o Ibovespa, mais do que o CDI, o IPCA rendeu 27%, e no pior ano acabou caindo um pouquinho mais do que o Ibovespa. E justamente em 2020 foi quando a Klabin deu o seu melhor retorno. Depois você devolveu essa rentabilidade para o mercado, porque ela acabou caindo em 2021, acabou caindo em 2022 e 2023, até que deu uma boa rentabilidade, porém ainda abaixo do Ibovespa. Então o seu melhor ano com a Klabin foi justamente quando você começou a investir. Ela rendeu 27%, o Ibovespa 4,8%, o IPCA, a inflação 4,3% e o CDI 2,36%. E agora partindo para a Taesa, também o mesmo tempo de investimento e a mesma quantia. O seu patrimônio hoje seria R$ 16.498, só o que você recebeu em dividendos foi R$ 4.300, praticamente 30% do que você investiu. Você teve um rendimento de 31,9% no período, que dá 7% ao ano, porque a Taesa também acabou caindo cotações em 2021 e 2022, que foi o seu topo. Quem investiu naquela época sabe que aconteceu que a inflação disparou e como a receita, as concessões da Taesa são reajustadas pela inflação, acabou disparando, dando assim um lucro, entre aspas, não saudável, não recorrente. Aí quando a inflação se normalizou, o lucro acabou caindo, por isso que a cotação também caiu. Essa é uma maneira resumida de explicar o fenômeno que aconteceu. E por incrível que pareça, a Taesa ainda assim rendeu mais do que o CDI, do que o Ibovespa e do que o IPCA, mas foi pouca coisa. E você pode se perguntar por que a Taesa rendeu mais do que o CDI, que está pagando 10% ao ano. Se ele paga hoje 10,5%, vezes 4 anos, teria rendido no mínimo 40%. É porque teve anos que, por exemplo, 2020, o CDI estava em 2,3%. Então não é todos os anos que você pega uma excelente renda fixa igual hoje. Por isso que é importante investir em ações, porque o CDI oscila muito e a Selic também. Inclusive, os seus melhores anos foi 2020, 2021 e 2023. Depois você acabou devolvendo para o mercado em 2024. E no seu melhor ano, a Taesa rendeu 21,9%, o Ibovespa 21,9% também, ficou pau a pau, o CDI 13% e IPCA 10%. Porém, no seu pior ano, a Taesa caiu 1,8%, bem menos do que o Ibovespa. Então, por isso que te deu uma rentabilidade melhor do que o Ibovespa, acabou caindo menos e subiu quase a mesma coisa. Agora eu vou fazer da seguinte forma, eu vou te mostrar o meu cenário pessimista, o cenário neutro e o cenário otimista para cada ação. Então eu espero, num cenário pessimista para o Banco do Brasil, 37 bilhões de lucro, é o mínimo que o Banco do Brasil espera de acordo com suas projeções. O cenário neutro, 38 bilhões e o cenário otimista, 39. O payout, ou seja, a porcentagem que o banco distribui em forma de dividendos do seu lucro, ele já definiu em 45%. Então eu espero no mínimo 2,90 por ação de dividendos no cenário pessimista, 2,98 no cenário neutro e 3,06 no cenário otimista. Lembrando que ainda tem que descontar em torno de 15% do juros sobre capital próprio, que é o imposto já retido, mas não são todos os pagamentos que é pago dessa forma. E agora para a Klabin, com o cenário pessimista, eu espero um EBITDA, ou seja, a Klabin não paga em cima do lucro, e sim do lucro operacional, que é basicamente o lucro dos impostos, juros, depreciação e amortização. Ela paga em cima da sua geração de caixa. Então eu espero um EBITDA de 7,2 bilhões de forma pessimista, com um payout de 20%, porque a Klabin já definiu que vai pagar entre 15% a 25%, então 20% seria a média e é o que ela vem praticando. Então teríamos um dividendo de 23 centavos. Agora com um cenário neutro, esperando um EBITDA de 7,5 bilhões, com 20% de payout, daria um dividendo de 24 centavos. E no cenário otimista, com 8 bilhões, teríamos um dividendo de 26 centavos. E agora partindo para a Taesa e lembrando que ela alterou a forma de pagar seus dividendos. Temos basicamente o lucro regulatório e o IFRS. Então ela alterou para o lucro líquido regulatório. Então eu espero um lucro de 1,1 bilhão no cenário pessimista, com um payout de 75% que ela já definiu para 2024. Lembrando que para 2025 ela já definiu que vai pagar entre 90% a 100% desse lucro regulatório. Então vai ter um aumento para o ano que vem. Então teríamos um dividendo de 79 centavos de forma pessimista e 94 centavos de forma neutra e 1,08 de forma otimista.
Então, meu lucro projetado de forma neutra é 1,3 bilhão e de forma otimista 1,5 bilhão. Então, quanto que teríamos de dividendos mensais com a Klabin? Basicamente, com o nosso patrimônio de 13.322, daria para comprar 3.142 ações. A nossa renda mensal de forma pessimista seria R$ 60,22. Então, mais ou menos R$ 60 por mês de forma pessimista. De forma neutra seria R$ 62, então seria mais ou menos uma projeção mais conservadora. Agora, de forma otimista, poderíamos esperar R$ 68 de dividendos todos os meses. E agora, com o Banco do Brasil, com um patrimônio de 34.923, daria para comprar 1.287 ações. Esperando um dividendo mensal pessimista, teríamos R$ 311 por mês. Agora, de forma neutra, teríamos R$ 319 todos os meses. E de forma otimista, R$ 322. Podemos dizer que no mínimo R$ 315, R$ 320 seria uma projeção bem conservadora de renda mensal. Então, se você investiu R$ 250 por mês, foi uma bela renda mensal já adquirida em apenas 4 anos. E agora, com a Taesa, com o nosso patrimônio de 16.498, teríamos acumulado 1.456 ações, teríamos uma renda mensal pessimista de R$ 95,85, uma renda mensal neutra de R$ 114 e uma renda mensal otimista de R$ 127. Lembrando que a Taesa cortou um pouco os dividendos para poder fazer investimentos. Então, possivelmente daqui 3, 4, 5 anos, ela se recuperando e pagando um dividendo muito alto, essa renda pode dobrar, triplicar facilmente. E obviamente o ganhador da simulação foi o Banco do Brasil. A Klabin também acabou caindo um pouco seu lucro, um pouco seu EBITDA, porque é uma empresa mais cíclica, tem a ver com commodities, com a venda da celulose. E a Taesa está passando por investimentos. E o Banco do Brasil é o único que está, entre aspas, de maneira saudável, com baita crescimento nos lucros. E quais são as considerações? Será que valeu a pena investir por 48 meses? Basicamente, o segredo é a diversificação em boas empresas, porque se você tem, digamos que 10 ações, 2 ações bancárias, 2 de energia, 2 de saneamento, uma ação de commodity que é a Klabin e outra ação na Vale, por exemplo, que é no minério de ferro, algumas empresas podem estar indo mal, podem cair lucros, podem estar em fase de investimento e outras empresas podem estar distribuindo um alto dividendo. Assim você equilibra sua carteira, não corre muito risco e tem um dividendo sólido. E as empresas são feitas de fases, ou seja, tem épocas de investimento e corte nos dividendos. Então corta um pouco os dividendos para poder reinvestir o lucro, mas depois você vai colher um bom dividendo. Por isso que não tem como conseguir uma boa renda mensal em tão pouco tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque se você investir pouco dinheiro, vai demorar para se multiplicar. As empresas precisam de tempo para fazer seus investimentos. Mas no geral, com o Banco do Brasil, deu um excelente retorno. Com a Klabin nem tão bom, porém é um curto período de tempo. E com a Taesa um retorno mediano. Claro que daqui 3, 4, 5 anos, você poderia ter um retorno explosivo com a Taesa quando ela voltar a pagar seu alto dividendo. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.